Aleluia. Good evening, everybody. Boa noite, todo mundo. I greet you in the name of our Lord Jesus Eu Christ. saúdo todos vocês no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. What an opportunity to be here this evening Que grande oportunidade estar com vocês in aqui the hoje à presence of noite. the Almighty God. Na presença do Deus I Todo-Poderoso. can request we lift our hands and worship Him and pray unto Him. Quero te pedir que nós possamos levantar as nossas mãos e Heavenly adorarmos a Father, Ele we e orar. thank you. Pai Celestial, nós te We agradecemos. exalt you, King of Glory. Nós te exaltamos, Rei da Glória. For there is none like you, O God. Porque não tem ninguém como o Senhor, We have Deus. gathered here to worship you, Almighty Nós God. nos reunimos aqui para adorar ao Senhor, Deus Thank you for your Poderoso. goodness. Obrigado pela sua Thank bondade. you for your kindness. Obrigado pela sua We want to gentileza. thank you for the messages that have been heard from Queremos first day up to today. te agradecer pelas mensagens que foram ministradas do primeiro Thank dia you até for the hoje. ministers that have stood on this pulpit. Obrigado pelos ministros que estiveram aqui nesse Sharing púlpito, your word. compartilhando a sua Father, we palavra. ask you to take over. Pai, nós te pedimos que o I Senhor ask tome o you, Holy controle. Spirit, to minister through me. Te peço, Espírito Santo, ministra através de I mim. decrease that you E increase. que eu diminua para que o Senhor I cresça. disappear that only you appear, Que eu Lord. desapareça para que somente In o the Senhor name that is above apareça. every other name. No nome que é acima de The name todo Jesus nome. Christ. O nome de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Kindly take your seats. Vocês podem se sentar. First, I want to thank God so much Primeiro eu quero agradecer muito a for Deus this great opportunity that has been given to me. por essa grande oportunidade que foi dada Surely I a mim. don't take it for granted. Você pode ter certeza que eu não considero isso como I'm algo really leve. humbled. Eu estou aqui I'm humildemente grateful. e muito grata. I want to take this opportunity E eu quero pegar essa to oportunidade appreciate the father of the house, para agradecer o pai dessa the angel casa, of the house, o anjo dessa casa, the convener of this great conference, aquele que é o organizador dessa grande conferência, Pastor Cyril, Pastor Célio, together with your beautiful wife, Pastor juntamente Deborah. com a sua linda esposa, Pastora What Débora. an exemplar you are to all of us. Que exemplo vocês são para todos From nós. the day we have arrived, you have taken good care of us. Desde o dia em que chegamos, vocês têm tomado conta We de are nós. grateful. E nós somos gratos. We want to thank you E queremos te for all agradecer the sacrifices por todos os to sacrifícios have this work done. que vocês têm feito. I know what it is E eu falo isso to com organize lágrimas. such a conference. Eu sei que é muito difícil It organizar takes uma a lot of conferência assim. sacrifices. Leva muitos sacrifícios. What do I say to the ministers that are working with the man of God and the woman of God? E o que eu digo para os ministros que estão andando com um homem e uma mulher de Deus, The leaders, que tem nos the guiado, pastors os líderes, os the pastores, toda a of equipe this ministry. desse ministério. The Lord reward you. Que o Senhor recompense Thank you so vocês. much. Muito obrigado. The hospitality is incredible. Porque a hospitalidade de vocês é We incrível. have eaten chocolates. Nós temos comido From day chocolates one. desde o dia Thank you primeiro. very much. We'll never Muito forget. obrigado. Nós nunca vamos nos We esquecer. are waiting in July, E estamos esperando em this very julho, month, nesse mesmo in mês, Uganda, lá na to Uganda, revenge in a good way. para nos vingarmos de uma forma muito boa. Amen. So thank you so much. Amém? Então, muito obrigado. To all the speakers that have spoken before me, A todos os pregadores que já falaram antes you de have mim, blessed us. vocês nos abençoaram muito. Pastor Ann, Pastora Ana, thank you so much. muito obrigado. Some I may not remember your names. E alguns outros que eu não But lembro thank propriamente you os seus so nomes, very much. mas muito Our obrigado. lives have not remained the same. As nossas vidas não permanecerão as What I've mesmas. liked about this conference, E o que eu gosto dessa we don't conferência only come to give, é que a gente não vem só we para also dar, come to receive. nós também viemos para So we have been receber. blessed. Então nós temos sido We muito can never be the abençoados same. e nunca Our mais seremos ministry os back mesmos. home O nosso ministério lá can em never be casa the same. nunca mais será o We have mesmo. carried the anointing. Nós estamos carregando We essa have unção. carried the grace Nós estamos carregando essa that is graça upon this que ministry. está nesse ministério So aqui. we are grateful. Então nós somos gratos. To the team from Uganda, A nossa equipe que veio thank you conosco da so much for Uganda, being here with me. May you stand on your feet. muito obrigado por virem And may you conosco. wave to people. Que vocês possam dar um tchauzinho para Thank todo you. Thank mundo. you so very much. Muito obrigado. My bishop has done a great work already O meu bispo, meu esposo, já by fez um grande introducing trabalho them to us. apresentando eles a nós. But allow me in a special way Mas me deixe de uma forma to honor my especial bishop, my honrar bishop, o meu bispo, my man of God, meu homem de Deus, my life coach, meu treinador de vida, my mentor, meu mentor and my husband, e meu marido, Bishop Dr. D.L. bispo Chiganda. Dr. David Kiganda. Thank you so much, sir, Muito for obrigado believing in me. por acreditar em mim. God bless you. Deus abençoe I vocês. know there is no marriage in heaven, Eu sei que não tem casamento no but céu, if there is one, mas se houver, I will say marry me again. eu vou dizer, eu quero casar com Because você you have de done me novo, well. porque você tem feito isso muito bem. Amen. Amém. Hallelujah.
I know we have pastors, we have bishops. E eu sei que tem aqui pastores God e bless bispos. you. Deus abençoe vocês. How about my interpreter? Thank you, sir. Muito obrigado também ao meu Thank intérprete. you so Obrigado, very much. muito obrigado. Amen. Hallelujah. We're going to go straight to the word of the Lord E nós vamos agora ler a palavra do Senhor. under this powerful theme, E o tema dessa conferência Unity for Great Fishing. é unidade para uma grande pesca. Luke chapter 5, E em Lucas capítulo 5, from verse 1 to 11. nós vamos ler do versículo 1 ao I'm 11. going to ask my interpreter, in the interest of time, to read E in só para your poupar language, tempo, eu vou pedir que ele leia só em português. 1 to 11. Aham. Versículo 1, Lucas 5:1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, e que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Glory to God. It is so amazing É incrível that 3 weeks ago que I 3 was semanas atrás invited eu fui convidada to preach in the women conference. para pregar numa conferência de mulheres. Amazing, it is the same scripture. Nesse mesmo texto, Coming here as well, e vir aqui I'm também finding myself in the same e me scripture. encontrar novamente nesse mesmo I am believing texto. God is speaking to us. E eu acredito que é Deus que está falando In this conosco scripture. nesse texto. The miraculous catch of the fish Essa pesca milagrosa in this chapter, nesse capítulo it is not about God's power only, não é só sobre o poder de Deus, but it's a prophetic picture of the mas church é uma imagem profética da igreja working together trabalhando to junta bring a great harvest of souls para in the trazer kingdom. uma grande colheita de almas para o reino. Point number 1. E o ponto número 1 que eu quero te dar. The great fishing begins with obedience to Christ. A grande pesca começa com obediência a Cristo. We see Simon Peter Nós vemos aqui Simão Pedro being told by Jesus ouvindo de Jesus: that launch into the deep, lance as redes no mar let down your nets e lance lá suas redes for a catch. para uma grande pesca. Although Peter E mesmo que Pedro had fished the whole night tenha pescado a noite inteira without any success, sem ter sucesso, this usually brings frustration. isso geralmente traz frustração. I can't imagine how this man was E eu frustrated consigo imaginar o quanto esse homem estava frustrado. because he was an expert in what Porque he was doing. ele era um expert no que ele estava But at this fazendo. point, Mas nesse There is ponto, no result. não havia There is resultados. no success. Não havia sucesso. I can't imagine E eu posso if any imaginar of us here que ele aqui, doing what you know best, quando você está fazendo o que But você a day faz de comes melhor, mas então when there is nothing to point at. nada apontava But what I want to thank God about, para um bom resultado. Mas Peter obeyed the voice of God. a parte boa é que Pedro obedeceu a voz He de Deus. obeyed the word. Ele obedeceu a palavra. According to James chapter 1, De acordo com Tiago capítulo 1, verse 22, versículo the 22, Bible records a Bíblia fala that we are not just hearers, que nós não podemos ser somente ouvintes, but we are doers of the word mas of God. temos que ser praticantes da palavra As de we have Deus. come to E church, conforme a gente vem para a as we igreja, have come to the conference, conforme a gente vem para uma conferência let this como essa, conference be just another conference, essa conferência não pode ser só but uma let outra it be a conferência, conference that will transform your life forever. mas desde que seja uma conferência que vai transformar sua The vida para word of sempre. God has been preached on this pulpit. Porque a palavra de Deus tem sido pregada aqui The word has been released. e a palavra tem sido Let us liberada. not just be hearers, Então que nós não sejamos só but be ouvintes, doers of the word mas of God. praticantes da palavra de Deus. For there is power in acting on the Porque word of tem God. poder em praticar a palavra de Deus. Many of us, we hear the word,
word Muitos de nós ouvimos a and we palavra leave it on hearing, e vivemos só ouvindo we don't act on it. e não começamos a praticá-la. The word of God cannot work Mas a palavra de Deus não when we just leave funciona it on hearing. quando nós só ficamos ouvindo. We have to act on the Nós word. temos que praticar a The palavra. church does not produce lasting results A igreja que não produz resultados de by verdade, human efforts alone. a igreja não pode produzir resultados só pelo esforço humano. The greatest harvest A maior colheita, comes when we do what the voice of Jesus says. ela vem quando nós fazemos o que a voz de Jesus diz. At this point, I want to encourage all of us E nesse momento eu quero encorajar a to todos say that nós let the Jesus voice be the loudest voice in our families. a deixar que a voz de Jesus seja a maior voz nas nossas famílias. Let the voice of Jesus be the loudest voice in your life. Deixe que a voz de Jesus seja a voz mais alta na sua vida. Let the voice of Jesus be the loudest voice in your business. Deixe que seja a voz mais alta nos seus negócios. When it is the loudest voice, Quando a voz dele é a it maior voz, produces results. aí sim produz resultados. Many of us today, Muitos de nós hoje there are many ideologies temos muitas on ideologias. social media. Ideologies. Nós temos muitas ideologias nas Because redes we listen sociais. to many voices Porque nós ouvimos muitas vozes that are corrupting our que spirit. estão corrompendo o But nosso if we let the espírito. voice of Mas Jesus, se nós deixarmos a be voz de the loudest Jesus voice, ser a voz mais surely there'll alta, be remarkable com results. certeza veremos grandes resultados. One boat was not enough. Um barco não foi suficiente. When the fish came, Quando toda a pesca veio, the catch was so great a pesca foi tão grande that Peter had to signal to his que partners. Pedro teve que sinalizar para os parceiros. This we find it in Luke chapter 5 verse 7. Isso nós vemos em Lucas capítulo 5, versículo Because the 7. blessing God had given them Porque a bênção que Deus deu a eles was too much era tão grande and it needed partners. que precisava de I've parceiros. come to submit to you tonight E eu quero falar com that você the essa blessing noite that is coming your que way a bênção que está vindo na sua after this direção, conference depois dessa is going to be a conferência, great blessing ela vai ser uma grande that bênção will change your que vai life. mudar a sua vida. Hallelujah. Aleluia. The breakthrough that is coming E o divisor de águas que está is going to be a vindo great breakthrough vai ser algo that will tão benefit grande others, que vai beneficiar that will outros need others on board, e que vai ser necessário outras that you pessoas cannot virem. contain it alone. Porque você não vai conseguir conter You isso have come here sozinho. alone, Você veio sozinho, but you are not coming out of this place with only one mas blessing. você não vai sair desse lugar The sozinho com a blessing is bênção. going to be huge. A bênção vai ser tão grande. God intentionally Deus intencionalmente gave them a harvest which was too deu large para eles uma recompensa que era tão grande for one boat. para um barco só. This teaches us that one individual Isso nos ensina que só um indivíduo or there's no church, não tem, there's no one individual, não tem um só indivíduo, or there's no any não church, tem uma só igreja, or any ministry não tem qualquer ministério that can fulfill que pode conseguir God's end time harvest. fazer a colheita do fim dos tempos Nobody can do this sozinho. work alone. Ninguém pode fazer essa obra sozinho. Unity is not weakness. Unidade não é fraqueza. It is God's strategy Unidade é a estratégia de for Deus a great harvest. para uma grande colheita. We have come to a time E nós chegamos a um tempo where God is looking for a great harvest. onde Deus está procurando por uma grande And we colheita. cannot do it alone. E nós não podemos fazer isso Because sozinhos. there are many souls out Porque there tem muitas almas lá that are fora waiting to hear the word. que estão esperando para ouvir a Because palavra. God's desire Porque o desejo de is Deus for everyone to be é saved. que todos sejam salvos. But how can they hear Mas como eles ouvirão when they are not told? se não é quem pregue? Romans 10, Romanos 10, verse 13 to 14. versículo 13 ao 14. And you're going to read for us. E nós vamos ler agora. Romans 10, Romanos 10, verse 13 versículo 13 to 14. e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Praise the name of the Lord. Glória ao nome do Senhor. Partnership prevents the harvest from being lost. Partnership. Partnership prevents. Parceria previne que a colheita seja perdida.
If the second boat had not come, Se o segundo barco não tivesse vindo, much of the catch could have been lost. muito da pesca poderia ter se perdido. There is no pastor Não tem uma pessoa, who um can do this pastor, work of God alone. que pode fazer a obra do Senhor sozinho. We need each other. Nós precisamos um dos We need outros. others. Nós precisamos dos And it's the outros. reason why you are here E a razão pela qual você está in aqui, this ministry, nesse to ministério, be a partner. é para ser um to this parceiro work of God. para essa obra de Deus. I just loved what the woman of God has preached. E eu amei o que a mulher de Deus pregou. It is amazing that the Holy Spirit is smart. É maravilhoso que o Espírito Santo é muito Because partly of inteligente. my message Porque ele, was on faz, what she has preached. ele fez uma parceria com a How to mensagem que become ela pregou. partners in this kingdom. Sobre como se tornar parceiros nesse reino. So you being here, Então você estar aqui, you are here for a reason. você está aqui por uma razão. Ask yourself, Pergunte a você why mesmo. am I here? Por que eu estou aqui? Why God placed me in this Por que ministry Deus me colocou nesse for ministério? such a time as this? Para um tempo tão grande como esse. You might not hold the microphone. Talvez você não segure o microfone aqui. You might not preach the gospel. Talvez você não pregue o But your evangelho. financial Mas support o seu apoio financeiro will spread the gospel. vai espalhar o evangelho. You might not go where pastor will go, Talvez você não vai aonde o pastor but your vai. money will go where you cannot Mas go. o seu pastor vai aonde você não pode Let's ir. amplify Então vamos amplificar the voice of the man a of God voz do homem de to Deus do what God has called para him to fazer do. o que Deus o chamou para He fazer. has called him to win souls, E ele te chamou para ganhar but he almas. cannot win souls Mas ninguém pode ganhar alone. almas sozinho. When you and me Quando você we e choose eu, to sit nós down escolhemos sentar and do e nothing, não fazer nada, God is looking at Deus us está olhando para and nós depending on e us dependendo de to work nós with the man of para God trabalhar com o and homem de support Deus, the vision para apoiar a and visão lift the hands. e levantar of as the man of mãos God. do homem de Deus. And when there is victory, E quando tem vitória, it's for all of us. essa vitória é para todos The nós. Bible says in Romans 10, A Bíblia diz aqui em the Romanos 10, scripture we read, esses versículos que nós that lemos, how can they know que como eles when no ouvirão one has preached to them? se não há quem pregue? How can they be saved Como eles serão when salvos they have not heard? se eles não It ouvirem? will take somebody E precisa de alguém to say yes to the call dizer sim ao chamado de and Deus preach the e gospel. pregar o It evangelho. will take somebody Precisa de to alguém say my money, dizer: o meu dinheiro preach the gospel. vai pregar o evangelho. my money Meu dinheiro will help you to go vai ajudar você where a you are ir supposed to aonde go você tem que and ir share the word e of God. compartilhar a palavra de Deus. Hallelujah. At your workplace, No seu lugar de trabalho, have you shared the word? será que você compartilhou a In your palavra? office, No seu do they escritório, know you are born again? será que eles sabem que você Do é they know you nascido are de a child novo? of God? Será que eles sabem que você é um How filho de many of Deus? you Quantos de have vocês taken time têm tirado o to tempo invite others to a para conference like this? convidar outras pessoas para uma conferência como To essa? say, let's go Para and hear the word. que eles possam vir e ouvir a Come palavra. and attend. Vir e Your atender, life will not remain participar the de uma same. conferência como essa e a vida deles nunca mais será a mesma. Praise the name of the Lord. Glória ao nome do Senhor. Pride, Orgulho, competition, competição and division e divisão has caused the church to tem lose feito com que a igreja perca muito. part of the harvest. Tenha perco parte da colheita. We are losing the harvest Estamos perdendo a colheita because we are not focused. porque nós não estamos focando. We are so much focusing on ourselves. Nós estamos tão focados em nós mesmos, Selfish desires. nos desejos egoístas We ask ourselves, e perguntamos a nós what can mesmos: I benefit from o church? que eu posso me beneficiar da We are not igreja? asking ourselves, E nós não estamos how perguntando a can I nós become a mesmos: blessing como eu posso me tornar uma to this bênção church? para essa igreja? How can Como eu I build posso this construir kingdom of God? esse reino de Deus? We are kingdom builders. Nós somos construtores We do are reino. kingdom Nós financiers. somos financiadores do We reino. are supposed Nós temos to finance the que kingdom financiar o reino and support the e kingdom apoiar o reino so that this gospel para que esse evangelho can be preached possa ser pregado to the end. até os confins da terra. Hallelujah. Partnerships Parcerias allows the body of Christ permitem que o corpo de Cristo to preserve what God has entrusted with. preserve o que Deus confiou a eles. God has entrusted us Deus confiou a nós with so many work, tanto trabalho, so many souls, tantas almas, so many people. tantas It will pessoas, take partnership e é necessário for us parceria to win. para que possamos to do what ganhar God has called e us to fazer do. o que Deus nos chamou para fazer. I like it when Apostle Paul says E eu gosto do que o apóstolo Paulo in the disse 1 Corinthians chapter 3, em 1 Coríntios capítulo from verse 3, 6 to 9, do versículo 6 ao 9. 6 to 9.
Versículo 6: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Praise the Lord. Apostle Paul says, I, Paul, O apóstolo Paulo disse: I eu, Paulo, planted, eu plantei, Apollos Apolo watered, regou, but God gave the mas increase. Deus é quem deu o crescimento. God gives increase. Deus dá o crescimento. This really teaches us Isso realmente nos that ensina we are partners que nós somos parceiros God com Deus in His mission. na missão dele. Hallelujah. It also teaches us Isso também nos ensina that we are co-workers que nós somos in the cooperadores vineyard. na vinha do Senhor. We have come all together Nós todos nos reunimos to do what juntos we are supposed to do para fazer o que cada um tem que for a fazer great fishing. para uma grande pesca. We are partners Nós somos with one parceiros another. um com o outro. We are not competitors. Nós não somos We competidores. need one another. Nós precisamos We um do outro. complement one another. Nós complementamos um We ao don't outro. compete. Nós não competimos. Because we are all gifted. Porque todos nós recebemos dons Differently. diferentemente. You cannot be the pastor Você não pode ser o and pastor be the usher. e ser aquele que auxilia aqui, hospitality, e ser aquele que está recebendo being na entrada, security. e ser o You segurança. can't be in the choir Você não pode estar no and the coral interpreter e and the interpretar preacher e and the pregar cleaner. e limpar. We are all gifted Todos recebemos dons differently. In a diferentes. nutshell, E we are all important. todos nós We are somos all importantes, todos If somos only the necessários. believers, E só os We crentes. can know our role. E Our nós temos que responsibilities. saber o nosso papel, as nossas If we responsabilidades. can only know why we are here Porque se nós soubermos o porquê Why estamos we should aqui, do what we are o supposed to porquê do, nós temos que fazer o que and temos de what we fazer, are supposed to do, nós temos que fazer isso. then we can serve God in a better way. Então nós podemos, Serve God. Serve God in a better way. nós podemos servir a Deus de uma forma melhor. Hallelujah. Aleluia. Co-workers in the vineyard Cooperadores na vinha do not compete for não recognition. competem por reconhecimento. They cooperate for the glory Eles of Christ. cooperam para a glória de Cristo. God alone Só Deus gives the growth dá o crescimento and the harvest. e a colheita. So we are here as Então, co-workers. estamos aqui como cooperadores need one another. que precisam um do outro. My brother, I need you. Meu irmão, eu preciso de My você. sister, I need Minha you. irmã, eu preciso de Because você. we are one Porque body. nós somos um só corpo. There is no way Não tem nenhuma the forma head para que o can be cabeça jealous of the eye. tenha ciúme dos olhos. There is no way Não tem nenhuma the forma arm para que o braço be jealous of the tenha leg. ciúmes da perna. the head O cabeça needs the neck, precisa do pescoço leg e a needs the perna eyes, precisa dos olhos. the nose O nariz needs the mouth. precisa da So we boca. are one body Então nós somos um só that needs corpo one another, que precisa though um with do different outro e responsibilities temos responsabilidades and diferentes different e assignments. missões diferentes. You are needed. Você é necessário. here Você está for aqui a reason. por uma razão. Please serve God. Por favor, sirva a in your Deus way, da sua and forma. God will reward E you. Deus é quem vai te recompensar abundantly. There is abundantemente. no man Não tem that has served nenhum God homem que and serve a served Deus God in vain. e que serve Deus em I vão. stand here as a testimony Eu conto isso to como tell testemunho you para te how dizer faithful God o is. quão fiel Deus é. When you serve Quando God, você serve a God Deus, rewards Deus because He's recompensa. the best rewarder. Porque Ele é o melhor Glory be to galardoador. God. I'm here to say to you, Eu estou aqui para dizer a você, live a meaningful life. viva uma vida com sentido. Cars are good. Por- Cars are good. Faça o bem. Money is good. Dinheiro é bom. Looking good is good. Procurar a Deus é But bom. all that, Mas tudo when Christ isso, is not the center, quanto Cristo não é o it centro, is vanity. isso é vão. Isso é vaidade. Let Christ be the center Deixe que Cristo seja o of centro our lives. da nossa vida. Living a meaningful life. Viva uma vida com Who sentido. goes to bed? Who goes to bed? Thanking God for you. Quem vai para a cama agradecendo a Deus por você? Who is lifting up the hands Quem está levantando as mãos and saying, because of that man, e dizendo por causa daquele I am homem, preaching the gospel. eu estou aqui pregando o evangelho? who is saying,
Quem está Because dizendo? of that woman, Por causa daquela mulher I am ali. dressed. Eu estou I am bem, eating. eu estou estou am comendo, sleeping estou well. vestindo, estou dormindo Many bem. pastors Muitos are pastores serving God estão servindo a in Deus pain em dor, because of the work of God is huge. porque a obra de Deus é muito There grande. is so much to do. Tem tanto a ser feito. Many pastors hardly rest. Muitos pastores mal podem For the work of descansar the ministry. por causa da obra do But ministério. many of us, Mas muitos de we are nós, forgetting why nós we are here. estamos nos esquecendo por que estamos We are aqui. here Nós estamos to aqui stand with the man of God para apoiar o homem de and Deus give him the e para support dar a ele o that he apoio needs que é for the necessário great fishing. para a grande pesca. Your prayers As suas orações are important. são importantes. Your word of encouragement. A sua palavra de Do you know encorajamento. that telling pastor, Você sabia que dizer a um thank you pastor, for preaching, obrigado por pregar, to encourage pastor for the next 2 isso hours? pode encorajá-lo pelo menos pelas próximas 2 horas? Many of the things that pastors are facing is Muitas criticism, das coisas que os pastores estão enfrentando são as críticas. and they are discouraged. E eles às vezes estão desanimados. These are people who are meant to encourage us, E essas são as pessoas que deveriam nos to build us encorajar, in faith. a nos edificar na They fé. also need to be encouraged. Os pastores também precisam ser encorajados. Hallelujah. We are partners in the kingdom Nós of somos God. parceiros no reino de Deus. Your involvement O seu envolvimento is important. é importante. Your involvement O seu will envolvimento be rewarded. vai ser recompensado. The net stretched, but didn't break. E The net stretched, as redes se They were esticaram, stretched. mas elas não se romperam. but they didn't break. Elas não se romperam. The blessing was so great A bênção era tão grande that their net was que breaking. as redes estavam quase se rompendo. This really reminds us E isso nos lembra that the large harvest requires strong spiritual preparation, que a grande colheita necessita de uma preparação espiritual muito grande. faithful leadership, Liderança fiel, discipline and unity. disciplina e unidade. We really need to be united. Nós precisamos realmente estar reunidos. We really need to speak one language. Precisamos falar realmente uma só We really língua. need to be together Precisamos realmente estarmos for us juntos to have this great para que blessing. possamos ter essa grande bênção. God desire O desejo de Deus, not only to send souls, Deus deseja não só enviar as but almas, also for the souls to be established mas Ele quer também que as almas sejam estabelecidas in the faith. na fé. As we go out, Conforme nós saímos To lá win fora souls, para ganhar almas, bring them in para church. trazê-los para a you may igreja, not know how to preach, você tem que saber não só como but you pregar, can go out. mas você tem que ir lá fora. bring them to Você tem que church. trazê-los para a The pastor, igreja e o God pastor, will use him to establish them in faith. Deus vai usá-los To para preach the word. estabelecê-los na fé. You are already contributing Você já está então to the building of this contribuindo kingdom. para edificar o reino The dele, kingdom of God. o reino de Deus. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Unity releases A unidade libera greater kingdom results. grandes resultados para o reino. We are tired of the church. We are tired of the church. We are tired of the church Nós estamos cansados da with igreja no results. que não tem resultados. But because we are all looking at one Mas person porque nós estamos olhando só para uma to bring pessoa results, para trazer resultados, yet God is looking at you mas perceba que Deus está olhando The para believer, você, o crente. to bring results, Ele quer que você traga to resultados participate, so that there are results. para participar dos resultados. We have come to a time Nós chegamos a um tempo where we are preparing for the end time, onde nós estamos preparando para o fim the dos coming tempos, of our Lord Jesus Christ. para a volta do nosso Senhor It's Jesus going to Cristo, take a church e é necessário uma that will igreja stand strong que seja forte on faith, na fé, without wavering, without wavering, sem pestanejar, sem ser inconstante, but standing strong mas que permaneça on the firme word of God, na palavra de Deus, which is the foundation. que é o A fundamento. church which is not shaken, Uma igreja que não A seja church which is not abalada, moved. uma igreja que não seja but a movida, church that stands uma together igreja que permanece and junta wins souls to Christ. e que ganha almas para And when I'm Cristo. talking about the church, E o que eu estou falando sobre a I am not igreja, only talking about only here. eu não estou falando só daqui, I am talking about the body of Christ eu estou falando do corpo de Cristo, globally. globalmente.
Hallelujah. Aleluia. Because Christ did not die for one nation. Porque Cristo não morreu por uma nação só. He died for the church. Ele morreu por toda a He died igreja. for all of us. Ele morreu por todos Even nós. those in the streets. Mesmo aqueles lá na He rua, died for them. Ele morreu por Even eles. the one in the club right Até now. aquele que está numa boate Jesus agora, died for him. Jesus morreu por But ele. how would they know Mas como eles when ouvirão they are not se told? não há quem It pregue? is time to rise. Agora é tempo de se You and levantar, me, você and e do eu, what we are supposed to do. e fazer o que temos To que spread fazer the gospel. para espalhar o Evangelho. Hallelujah. To bombard social media. Temos que bombar as redes With the sociais word of God. com a palavra de Deus, To carry the pastor's para messages. carregar a mensagem And dos spread it pastores e everywhere. espalhar ela por todos os Time has lugares. come O tempo For chegou you and me para que você e eu to run with the Holy Spirit. possamos correr junto And com o go Espírito everywhere. Santo e ir a todos And os tell lugares people, e dizer às repent. pessoas, se arrependam, Jesus is coming. porque Jesus está Give your life to voltando. Jesus. Dê a sua vida a Jesus, Without fear. porque For fear is the opposite of temos faith. que ir sem medo, porque o medo é o oposto da fé. The Bible says He did not give us the spirit of A fear, Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de medo, but He gave us the spirit of power, mas Ele nos deu espírito de poder, love, and sound de amor mind. e de uma mente He has sã. given us the power. Ele tem nos dado poder, He has given us the Ele authority tem nos dado a to autoridade preach this para gospel. pregar esse Evangelho. Preaching the gospel Pregar o is not Evangelho only coming here não é só vir aqui and hold the e microphone. segurar o microfone It aqui. is putting your contribution. É colocar a sua contribuição It is going out financeira. there É ir lá fora nas and tell ruas somebody, e dizer a alguém: I am inviting eu you. estou te convidando. Please, let's go to church. Por favor, vamos para a People have igreja. excuses As pessoas têm as for not desculpas wanting to delas come to church. do porquê elas não querem It's gonna vir. take you and E me vai ser necessário who are você e committed eu sermos the work of the comprometidos Lord. com a obra do Senhor. Glory to God. The early church A igreja primitiva demonstrated this truth demonstrou essa verdade according to the book of Acts chapter 2 verse 1. de acordo com o livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Please read. Yes, just verse 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. The Bible said they were in one accord. A Bíblia diz que eles estavam de comum They were acordo. together. Eles estavam juntos. Hallelujah. Time has come for us to be together. O tempo chegou para estarmos To be in one juntos, accord. para estarmos de comum Carrying the acordo, same spirit. carregando o mesmo Espírito, Walking together. andando juntos. And when we are together, E quando estamos juntos? when there is unity, Quando há unidade? there are results. Aí então há And resultados. remarkable results. E resultados The extraordinários. Bible records that the Holy Spirit A Bíblia fala do Espírito took Santo, over. que o Espírito Santo The Holy Spirit tomou was eles. poured. O Espírito Santo foi derramado. Thousands came to Christ. Milhares vieram para Cristo. Miracles and signs and wonders followed. Milagres, sinais e maravilhas Because aconteceram. there was unity. Porque havia unidade. When we come together, Quando nós nos reunimos, signs and wonders sinais e will maravilhas surely happen. vão aparecer, We'll com see great things certeza. happening. Nós vamos ver grandes coisas We'll shake acontecendo. the world. Nós vamos sacudir We'll o mundo. become unresistable. Nós vamos nos tornar irresistíveis. You see what is happening with other religions? Você percebe o que está acontecendo com as They outras are religiões? united. Eles estão unidos. When you look at the Muslim community, Quando você olha para a comunidade they are muçulmana, difficult to penetrate. é difícil de They penetrar are the nela. minority, Eles são a but they minoria, are so strong mas eles são tão because they fortes are united. porque eles são unidos. They defend their Eles religion. defendem a They religião fight deles. for their religion. Eles lutam pela religião deles. What is happening with the church? E o que está acontecendo com a The igreja? competition A competição cannot allow us to be não together. permite que nós estejamos juntos. We have forgotten Nós estamos that we are esquecendo building the que kingdom nós of God. estamos construindo o reino It de is Deus. His church. É a igreja He said, dele. I'll build my church. E ele disse: Eu And the construirei gates of a minha hell igreja e as shall portas not prevail. do inferno não prevalecerão It is his church, contra ela. É a not igreja our dele, church. não é a nossa igreja. So we should not build our own kingdom, Então nós não podemos construir o nosso but próprio we reino, build the kingdom of God. mas temos que edificar o reino de belongs Deus to him. e pertence a Ele. We are working for him. Nós estamos trabalhando He para is the Ele. master. Ele é o He is mestre. the King of Kings. Ele é o Rei dos He Reis. is the Lord. Ele é o Senhor. We are his servants. Nós somos seus We are servos. serving him. Nós estamos We servindo are a bringing Ele. others to Estamos him. só trazendo os May we outros a become Ele. jealous of our Mas own kingdom. quando ficamos com ciúmes dentro do nosso That we próprio defend reino, our own kingdom. quando paramos de defender o nosso We might próprio not reino, agree. nós podemos até não We concordar, might disagree. podemos até But discordar, one thing we agree, mas uma coisa em that que Jesus concordamos died, é que Jesus and he morreu was e buried, que ele foi enterrado and after 3 e que days, depois de 3 he dias resurrected. ele He is the King ressurgiu of Kings. e ele é o Rei He dos is Reis, the Lord of ele é o Lords. Senhor dos And no Senhores man e nenhum homem can enter
enter heaven pode chegar no céu without him. sem Jesus. He is the way. Ele é o He caminho, is the truth, Ele é a and verdade he is the e life. Ele é a vida. When we do that, E quando nós fazemos we build the isso, kingdom of nós God. construímos o reino And the de Deus. gates of hell E as portas do cannot inferno prevail. não No prevalecerão. religion Nenhuma can be religião able to stand vai ser capaz the kingdom de of God, permanecer contra o because reino this de is the Deus. power Porque esse é o of him poder that died, daquele que morreu and resurrected, e ressuscitou, the King of glory. o Rei da Glória. When we unite, Quando nós nos unimos, the church grows. a igreja cresce. When we unite, Quando nós nos unimos, the lukewarm we see in church, qu- the lukewarm, aqueles mornos que nós that we vemos na see in igreja, church. You know, this day the church has become so lukewarm. sabe, a igreja tem se tornado tão morna. People need to be reminded to come to church. As pessoas precisam ser lembradas o tempo todo People para need to be virem para a reminded to igreja. lift their hands. Elas precisam ser lembradas de levantar a People mão. need to be reminded that A He gente tem is que ficar Lord. falando, olha, Jesus é People need to rei. be reminded to give. A gente tem que lembrar elas o tempo We todo have de become dar. lukewarm. A gente tem se But tornado when we are morno. united, Mas quando estamos juntos, when we are united, quando estamos the juntos, fire will come o back fogo again. volta. For there is fire. Porque onde há fogo, When we are united, há the fogo Holy quando estamos Spirit juntos. O will take over the Espírito Santo, church. ele toma conta da We'll igreja. see E nós vamos what our ver eyes will never o see. que os nossos olhos nunca We'll viram. hear Nós vamos what we have ouvir never o que heard. nós nunca Because ouvimos. Jesus is the same Porque Jesus é o mesmo yesterday, ontem, today, hoje and forever. e eternamente. Hallelujah. Aleluia. Are we ready Estamos prontos for this Jesus para esse to Jesus do what only He fazer can do? o que só Ele pode The fazer? mighty God, O Deus the poderoso, powerful God, o Deus todo-poderoso, the great I am, o grande the eu beginning sou, and the o end. começo e o fim. time has come O tempo for us to chegou rise as the para que nós church possamos nos levantar and como to be one igreja voice e possamos ser uma só and to win voz souls to e Christ. ganhar almas para Time has Cristo. come O tempo to chegou untie the bars para que and bring them to the kingdom of God. To untie the bars, the clubs, the clubs. para que nós possamos fechar as boates e trazer todo mundo para Jesus. And bring them to the kingdom Trazer of God. todo mundo para o reino de Time Deus. has come O tempo to chegou untie para que nós the possamos streets libertar The todos que estão nas prostitution. ruas da And prostituição bring them to the e kingdom of trazê-los God. para o reino de Deus. when we are united. Quando estamos juntos, We are overcomers. nós somos When we vencedores. unite, Quando estamos juntos, victory comes. a vitória vem. When we unite, Quando nós estamos there is great juntos, results. tem grandes I'm about to resultados. close. E eu estou prestes a encerrar. I don't see my time. Okay. Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Unit creates an atmosphere A unidade cria uma atmosfera where God's power is displayed. onde o poder de Deus é demonstrado. Hallelujah. When we are united, Quando estamos unidos, God's power o poder de is Deus displayed. é demonstrado. Because our God is so powerful. Porque o nosso Deus é tão When poderoso, there is no limit, when there is no unity, aonde não há unidade, we limit God. nós limitamos a Deus. We have limited God. Nós estamos limitando a Deus. God has never changed. Deus nunca mudou. He's the same yesterday, Ele é o mesmo ontem, today and forever. hoje e para sempre. He's waiting for the church. E Ele está esperando pela to be igreja united again. estar unida de novo. Waiting for the church Ele está esperando pela to stand igreja again permanecer and decree and declare. e declarar, the power of decretar God. o poder de Deus. Jesus makes us fishers of people. Jesus nos faz pescadores de pessoas. After the miracle, Depois dos milagres, Jesus said, Jesus disse: do not be afraid. não tenham medo, For now on, porque de agora em you will diante catch men. vocês vão ser pescadores This de was an homens. ordinary fisherman Eles eram pescadores comuns. who knew how to fish. Who knew how to fish. Who knew how to fish. E quem você vai pescar? And Jesus finds him E Jesus, ele very estava pescando frustrated. e Jesus o encontrou muito and frustrado told him, e disse a lay ele: down your nets once again. lance as suas redes when he novamente. did, E o que ele fez? There was great results. Teve grandes And then he resultados. told him, E então It's disse a not only ele, stopping here. It's not only stopping here. e eu I vou am parar bringing aqui, transformation. eu estou trazendo Because where transformação, Jesus is, porque aonde Jesus there is está, transformation. tem transformação. You were fishing fish. Você estava pescando But from peixes, today, mas de hoje em you'll diante, fish você men. vai pescar homens. Hallelujah. From today, De hoje em diante, you win souls. você vai ganhar From almas. today, De hoje em you diante, do great in the você vai kingdom. ser grande no I know reino. God has blessed you. Eu sei There que is so Deus te much you are abençoou. doing.
Muitos But de vocês estão it is not fazendo enough. isso. Mas não é suficiente In this ainda. conference, Nessa God conferência, is raising Deus está men and levantando women homens e that will be mulheres fishers of men. para serem pescadores de In homens. the office, No they'll trabalho, talk about Jesus nos seus escritórios, without fear, vocês vão falar sobre Jesus without sem shame, medo, sem without vergonha, regrets. sem right arrependimentos. where you are. Bem onde você You will está, talk about você him. vai falar sobre ele. You will not keep quiet. Vocês não vão You ficar mention of quietos. him. Vocês vão mencionar o nome Jeremiah dele. said, Jeremias disse I isso. wanted to be quiet. Eu queria estar I quieto. wanted to be silent. Eu queria estar em But there silêncio. was fire shut Mas up in my tinha bones fogo queimando dentro that de I mim. could not remain E eu não silent. podia ficar em I silêncio. hear a sound from heaven Então eu ouvi um som that do this céu. night E essa fire is noite released. o fogo esteja once sendo upon, once liberado. again. There is revival E tem um that is avivamento coming upon que está us. vindo sobre That todos once nós. again, Uma vez we will not novamente. keep quiet. Nós não vamos We ficar will speak quietos. about him. Nós vamos falar We will sobre mention ele. of him. Nós vamos We mencionar will o talk nome about dele. him. Nós vamos When you falar begin to sobre talk ele. about him, Nós vamos começar a people may mencionar not o nome dele. understand. As pessoas But podem I não want to entender. say to you, Mas o que eu quero dizer do a not você, remain silent, não permaneça em for the silêncio, hour has come. porque a hora chegou. for the hour has come A hora for chegou. the light to take over, Que a luz tome for conta. darkness to comprehend. Que a escuridão possa And light takes acabar. over. Que a luz tome conta You are the light novamente. of the world. Você é a luz do mundo. Let your light so shine Deixe que a sua luz unto brilhe many. a muitas Don't remain pessoas. silent. Não permaneça em Speak silêncio. about him. Fale sobre ele. Mention of him. Mencione o Be nome proud dele. that you are a child of Esteja God. orgulhoso de ser filho de Be Deus. proud of the kingdom Seja of God. orgulhoso com relação ao reino Be de proud of Deus. the Jesus that you Esteja saved. orgulhoso com relação ao Jesus que The te one who salvou. saved you. Aquele que Peter, te serviu. You were at the boat, Pedro estava lá no barco, frustrated, frustrado, at the sea, lá na beira with do no mar, results. sem resultados. You were frustrated. Ele estava I don't know that frustrado. this night, E eu sei que who nessa is noite frustrated? tem pessoas Who que say, estão Pastor, I'm frustradas. frustrated. Você pode me dizer, eu I do estou not understand my frustrado. life anymore. Eu não entendo mais a minha I've come vida. to introduce to you a Mas man eu that I vim know. para te apresentar para um homem That que eu when he conheço, comes, que quando ele he vem, penetrates your heart. ele penetra He no seu brings coração, transformation. ele traz I call transformação. him a game changer. E eu chamo ele de aquele que transforma He's a man that tudo. rewrites stories. Ele é o homem que reescreve as He's histórias. a man that gives life, Ele é o homem que dá a vida, everlasting life. uma vida You eterna. cannot regret E você não pode se when you give arrepender your life to quando him. você dá a sua You vida a cannot Ele. regret. Você não consegue se when you arrepender accept him. quando você o I aceita. accepted Jesus Christ Eu aceitei a Jesus so many Cristo years ago. muitos anos I atrás. lost my mother E eu perdi a minha mãe. when I just finished my high school. When I finished my high school, Assim que eu acabei o ensino I médio, lost my mother. eu perdi a minha mãe. I was this girl that believed so much in my mother. Believed so much in my mother. E eu acreditava tanto na minha I was mãe. a Catholic. Eu era I was católica. born in a Catholic Eu family. nasci numa família I católica. was born again. E aí eu não era nascida So de when I novo. lost my mother, Então quando eu perdi a it minha mãe, hit me to the bone. isso me atingiu It profundamente. was the last nail on the coffin. Isso, The last nail. E isso foi muito sério, como se fosse ali o último prego no It was caixão. very painful. Foi muito I could not doloroso. find myself. Eu não conseguia nem was encontrar a mim lost. mesmo. Eu estava I perdida. cried for 2 years. Eu chorei por I 2 suffered anos. depression. Eu sofri I depressão. didn't know what I was going through. Eu não sabia nem o que eu estava But I was enfrentando. crying day and night. Mas eu estava chorando I was dia e saying, noite. God, at least Eu I estava know you dizendo, were there. Deus, pelo menos eu So I didn't have a sei relationship with him. que havia um Deus, mas eu não tinha I was relacionamento telling com him, Ele. Eu at estava least allow dizendo her a to Ele, appear, pelo menos so that I can permita give a hug. que ela apareça so that I para eu can dar um say abraço, something. ou que eu veja When I'm algo. happy, Quando eu estiver I'll think about feliz, her. eu penso When sobre I'm ela. sad, Quando eu estou I'll triste, think about her. eu penso sobre But ela. at this point, Mas nesse she was ponto, nowhere. ela não estava And lá this is mais. the time E esse é o where momento Jesus onde Jesus visited me me visitou. and embraced me. E Ele me abraçou. And he told me, E Ele me I am disse, the parent eu sou that o is better than pai any other parent. que é melhor do que I qualquer give pai ou everlasting mãe. life. Eu dou vida I eterna. gave my life to Jesus. Eu dei então a minha It vida a was Jesus. a service like this. E foi num culto como esse Somebody invited me. que alguém me convidou. That's why É por you isso can't afford to keep quiet que você não pode ficar about the quieto good news of our Lord sobre as Jesus boas Christ. novas do nosso There Senhor is Jesus somebody Cristo. out there Porque tem alguém who aí needs to hear que precisa that Jesus ouvir is Lord. que Jesus é There is Senhor. someone out there Tem alguém lá who is fora crying, que está who needs chorando, to hear the word of que precisa mercy. ouvir There aquilo is que eles estão somebody who's faltando. crying because Tem of alguém love, lá who chorando por needs falta to de be amor loved. e precisa If de ser only you can amado. know E só você pode that you saber are powerful. que você é God can use poderoso you. e que Deus It pode took te usar. somebody Precisa who de told me alguém
I am para falar inviting isso you para to mim church. e me convidar para a Please, let's igreja. go to church. Por favor, vamos para a igreja. I said, I've been in church. E eu falei, mas eu já Because I estive used na to go with igreja. my sisters. Porque eu costumava ir com as minhas Every irmãs. altar call, I'm born again. Every altar call, every time. But there was no transformation. Toda vez que chamava aqui para frente para receber oração, eu queria ir lá e nascer de novo, mas ainda não tinha I would transformação. go back again Eu ia lá de to novo Catholic, para a igreja and I católica. served in my church. E eles falavam da But minha these igreja. Eu até faithful servia na minha nights, igreja, mas teve uma These noite, faithful nights, nessa noite, something happened to my algo spirit. diferente aconteceu com o meu Something espírito. came on me. Algo veio sobre I mim. walked from the front, from behind, Eu andei lá do and fundo I found myself in front. e eu me encontrei lá na I frente. cried bitterly, E eu chorei amargamente. and the pastor told me, E aí aquele pastor me surrender to disse, Jesus. se renda a He'll Jesus. give you a new life. Ele vai te dar uma Whatever nova worry you vida. have, Qualquer preocupação give que it to você him. tiver, entregue a He Ele. knows how to handle. Ele sabe como When lidar I com isso. surrendered, Quando eu me rendi, I felt peace eu encontrei então paz. taking over. A paz tomou conta. If any man be in Christ, Se qualquer homem está em is a new Cristo, creature. ele é uma nova All things are criatura. passed away. E as coisas velhas se Behold, passaram, the new has e eis come. que tudo se the fez person novo. you see today, A pessoa que você vê Jesus hoje, has done a great work in Jesus me. fez uma grande I obra em was a mim. very shy person, Eu era uma pessoa tão not able tímida. to speak, Eu não era capaz de falar, didn't love people. nem de amar as Whenever pessoas. people come, Sempre que as pessoas I vinham, would run at the back of the house eu corria para o fundo da and minha hide casa. myself. E eu me I escondia begin to cry for nothing e começava a chorar por because I qualquer just, I just coisa. didn't want to interact with anybody. Porque eu não queria ficar perto de Fear was ninguém. all over me. O medo tomava But conta when de mim. Jesus came in my Mas life, quando Jesus veio, all that is gone. I'm able to speak. tudo isso foi I'm able embora. to pray. Hoje eu posso I'm falar, able to posso encourage orar. somebody. Hoje eu posso Hallelujah. encorajar alguém. Glory be to God. Glória a Deus. As I'm closing, E para fechar, I want you to know eu quero que você that saiba the end time que no fim dos tempos, harvest, na colheita do fim dos requires one tempos, body. ela requer um só corpo. glory to Jesus. Glória a Jesus. Jesus is coming back. Jesus está voltando. And where we are now, E aonde nós we estamos have been agora? prepared. Nós estamos sendo But it's gonna preparados, take one body, mas vai ser necessário one um só united corpo, body. um corpo unido. And Jesus prayed E Jesus in John 17 orou em João 21, 17, versículo 21, that they may all be one, que todos eles sejam so that um, the world may believe para que o mundo creia that you sent que me. o Senhor me enviou. It was his prayer E essa oração for us to be one. foi para que for nós the church fôssemos to be um, one, para que a igreja so that fosse we um, believe. para que o Time has come mundo pudesse for us crer. to be one. E o tempo chegou para Unity is sermos evangelistic. Unidade é evangelístico. When the world sees believers Quando o mundo vê os crentes loving and bonding amando e se and conectando, speaking one language falando uma and só coming língua together e se and reunindo, serving Jesus, servindo a Jesus, the testimony o testemunho that Jesus is the truly God que Jesus é o verdadeiro Deus will not be difficult. não vai ser difícil. It will be easy. Vai ser muito to preach fácil everywhere. de pregar em There will be qualquer no lugar. nation Não vai that will haver deny this gospel. nenhuma As we nação rise que on vai our negar o feet. evangelho. As we rise on our feet, Conforme nós vamos nos levantar, por favor. in the few minutes we remain with, E nós temos alguns minutos só I para ask finalizar. us to lift our hands and we pray. Gostaria que você levantasse a sua mão para Say, orarmos Father, make us one in Christ. e diga: Pai, nos faça um em Cristo. Remove every spirit of division, Remova de nós todo espírito de every divisão, spirit of pride, todo espírito de every orgulho, spirit of todo selfishness, espírito de egoísmo, every spirit of self-ambition. todo espírito de ambição Teach us própria. to labor together Nos ensina a viver as juntos co-workers in como the cooperadores vineyard. na vinha. As you fill the boats, Conforme o Senhor enche and os Luke chapter barcos, 5, em Lucas capítulo 5, fill the church enche a igreja dessa with mesma your great forma, harvest of com souls. a sua grande Fill us colheita de again with your almas. power. Enche a igreja Fill us with novamente your com seu glory. poder. Enche a Let igreja the com a Holy sua glória. Spirit E deixe que take o over. Espírito Santo tome Let us not be conta, us alone, para que não seja but somente take over, nós, Holy mas Spirit, tome conta, and Espírito unite Santo, us, e nos una, and give us the e power. nos dê o In poder, the name of Jesus. no nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Allow us to receive my bishop, Permita que eu chame, por favor, o bispo, Bishop David, Bispo David. just in 10 minutes Em poucos minutos, to say one or two. eu quero que ele fale uma ou Thank duas you coisas for para listening você. to me. Obrigado por ouvirem a mim. Obrigado. I just wanted to say a few words here Eu só quero dizer algumas palavras para você, and then we'll close. então eu vou fechar. Let's put our hands together for the woman of God, Vamos aplaudir as nossas mãos por essa mulher de Deus, Pastor Cindy, a pastora Cindy. and
for the Holy Spirit as well, E por todos os pregadores também que who ministraram has aqui. used her so mightily. Deus tem usado a todos tão poderosamente. Glory be to God. Glória a Deus. I want to thank God from the depth of my heart Eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração for all the speakers so por far, todos os pregadores até agora. for all the speakers that so far have Porque spoken. todos os pregadores que já ministraram até agora. Thank you so much. Muito obrigado. My heart is already blessed. Meu coração já está muito All abençoado. men and women of God. Todos os homens e mulheres de Deus aqui Thank you presentes. very much. Muito obrigado. I told Pastor Anna Sweet Eu disse à pastora Ana Sweet, a couple of minutes ago when alguns we were in the office minutos atrás no escritório do pastor, that the Holy Spirit may be up to something. The Holy Spirit may be up to something. que o Espírito Santo talvez um dia, Because when we are preparing to come here, me and my wife, the Holy Spirit may be up to something. o Espírito Santo está planejando algo. You got it right now? Of course, yes, now we The Holy did. Spirit O may- Espírito Santo está fazendo algo, The está Holy- planejando algo. The Holy Spirit may be up to something. O Espírito Santo provavelmente está planejando algo. Because before we came here, Porque antes de nós virmos para cá, this evening, nessa noite, while in our hotel room, a gente estava lá no hotel, me and my wife, we had a discussion eu e a minha esposa estávamos discutindo algo. about something, Sobre algum assunto lá. about what we are going to share this evening when we come. Sobre o que a gente compartilharia com você essa But noite. it was so amazing Mas o que foi tão incrível as we are sitting there é que conforme nós estávamos sentados ali, and Pastor Anna started to speak. e a pastora Ana começou a pregar aqui, Oh my goodness. eu falei, oh meu Deus. It's like she was in our room, É como se ela estivesse lá no nosso quarto no hotel, listening to everything. ouvindo tudo que estávamos And I conversando. told my wife, E eu disse à minha esposa, is that not what we've been discussing não about? é isso que a gente estava conversando lá no hotel? You spoke our heart. Você falou o nosso coração aqui para eles. You actually preached the entire message. Você pregou, She preached the entire message. você pregou a minha mensagem inteira. I'm only here to summarize something. Eu só estou aqui para resumir um ponto. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, there is what we need to do tem algo que nós precisamos de fazer. if the nets will not break. Se as redes não se quebrarem, se não se partirem, The nets. if the nets don't break, If the nets will not break, se as redes não se romperem, that is what we need to do. então tem algo que precisamos fazer. Tell somebody next to you Diga a alguém do seu lado, that thank you for being here this evening. obrigado por estar aqui essa noite. Thank you for hearing everything. Obrigado por ouvir tudo. Thank you for hearing all the messages. Obrigado por ouvir todas as mensagens. But apart from hearing, Mas uma parte, além de ouvir, that is what we need to do. é o que nós precisamos fazer. So that we don't appear before God just hearers of the Para que a word, gente não apareça diante de Deus somente como ouvintes da palavra, but doers of the word. mas como praticantes da palavra. There is what we need to do A razão pela qual nós precisamos fazer, if the nets will not break. If the nets will not break. se as redes não se romperem, Number one, número 1, Peter was wise enough. Pedro era sábio o suficiente, He realized that the fish in the net were so great, the harvest was so great. ele percebeu que os peixes na rede eram tantos, a colheita era tanta. And he realized that he cannot do it alone. Ele percebeu que ele não podia fazer tudo sozinho. And that's the reason why he beckoned the partners to come and give him support. Essa é a razão pela qual ele implorou para todos os parceiros, venham e apoiem. Otherwise, the nets were going to Porque break. de outra forma as redes se partiriam, se romperiam. And Peter was going to lose all the E harvest. Pedro perderia toda a colheita. That's why the Holy Spirit É por isso que o Espírito Santo gave him wisdom deu a ele sabedoria not to think in a selfish way, para não pensar de uma forma egoísta, but beckoned the mas para partners chamar os parceiros to come para virem and give him support e darem apoio a ele, in order to save the para harvest. que eles pudessem salvar toda a colheita. Ladies and gentlemen, Então, senhoras e senhores, there is what we need to do a razão pela qual nós precisamos if fazer the nets will not break. é, se as redes não se romperem,
The reason because everyone needs to do something is because the nets don't break, right? No. There is Vou refrasear. there is what we need to do Tem algo que nós precisamos fazer if se the nets, if at all the nets will se not as break. redes não se romperem. Have you got a need right now? Yes. If the nets will not break, Se as redes não se romperem, there is what we need to do. tem algo que precisamos fazer. And what is that? E o que é isso? Number one, Número 1, look at all this great work that is olhe happening here. para toda essa grande obra que está acontecendo aqui ao nosso redor. Look at the way God has used his servant, Pastor Sergio Rosa. Olhe como o Senhor Deus tem usado o grande servo dele, pastor Célio Look at Rosa. this great vision. Olhe para essa grande visão. Look at this conference alone. Olhe para essa conferência. Here we are, we came in big numbers Aqui from estamos, Africa. só nós da África, nós viemos em uma grande quantidade de And pessoas. so many other ministers from other parts of the E world. tem tantos outros ministros aqui de várias partes do mundo. We are all here. E todos nós estamos aqui. Look at all the expenses that are going on Olhe here. para todas as despesas que estão acontecendo aqui. Look at what's happening. Olhe para tudo que está acontecendo. It is high time to stop talking, Agora é o momento para pararmos de falar but to become real partners. e nos tornarmos parceiros de verdade. Peter beckoned them to come over, Pedro chamou os outros barcos para virem, not just to watch, não só para ficar olhando, but to give him support, mas para dar apoio a ele, to pull along with him, para puxar as redes com to ele, pull together, para puxar junto com to ele, save the harvest, para salvar a so colheita, that nothing should be lost, para que nada se perdesse, to pull together, para puxar junto, to save the para harvest. salvar a colheita. Don't you think Você não acha you could be that partner this evening? que você poderia ser um parceiro nessa noite? You could be that partner. Você não acha que você poderia ser esse parceiro ajudando a puxar nessa noite? Not a watching partner, Não um parceiro que só assiste, but a partner mas um parceiro who is available to support what is happening. que está disposto a apoiar o que está acontecendo. He beckoned the partners Ele chamou os parceiros to join with him, para se juntarem a to ele, pull along with para him, puxar a rede junto com to ele, pull together. para puxar junto. Why don't we join our hands together Por que nós todos não juntamos todas as to nossas pull mãos the net together? para puxar as redes Let me juntas? say one more thing before I close. Me deixe dizer só mais uma coisa para finalizar. Moses was a man of God, Moisés era um homem de Deus and God had anointed him. e Deus tinha ungido Moisés. And one day he was on a mountain, Mas um dia ele estava em uma montanha and he was raising his hands up. e ele estava levantando as mãos dele. And the Bible says, E a Bíblia diz whenever Moses would raise his hands up, que sempre que Moisés levantava suas mãos, Israel would fight and defeat their enemies. Israel lutava e vencia os inimigos. His hands were anointed to that extent. As mãos dele eram ungidas desse tanto. But as a human being, Mas assim, Moses as a human being, mas Moisés como ser humano, time came, mas chegou um momento his hands got que tired. as mãos dele se cansaram. And whenever the hands E would go down, sempre que as mãos dele se cansavam, the enemies would iam defeat para Israel. baixo, os inimigos começavam a vencer Whenever Israel. Moses would raise the E hands, sempre que Moisés levantava as mãos dele, Israel would win. Israel vencia. Until some wise people realized, Até que umas pessoas muito inteligentes perceberam. and they said, E eles disseram: we need to support this man. nós precisamos apoiar esse homem. We need to support his hands. Nós precisamos apoiar as mãos dele. His hands are anointed. As mãos dele são ungidas. They can still get the work done. E eles não podiam fazer sozinhos a obra. All what we need Tudo que nós precisamos is to fazer keep the hands é up manter as mãos dele para so cima, that these hands para que essas mãos may continue to perform possam miracles. continuar a fazer milagres. We don't
need other hands. Nós não precisamos de outras We mãos. don't need some new hands around. Nós não precisamos de novas mãos querendo se These levantar. hands are capable enough Essas mãos são capazes to o get the suficiente work done. de fazer a obra If que foi they can confiada only get feita. a little support, Se os parceiros puderem and we keep them apoiar up, e manterem as mãos the para cima, hands as mãos are anointed são ungidas to get the work done. para fazer a obra ser feita. Moses' hand were not benefiting him as an individual. As mãos de Moisés não estavam beneficiando ele mesmo The hands individualmente. of Moses were not benefiting his family. As mãos de Moisés não estavam beneficiando a família The dele. hands were supporting Israel As as a nation. mãos dele estavam apoiando Israel como It nação. was Israel as a nation E that was benefiting. E Israel como nação que estava sendo beneficiada. All what they needed to do Tudo que eles precisavam fazer is not to find new hands. não é ir e encontrar novas mãos. Is not to find another strong man with some other hands, Não é ir lá e encontrar um homem forte com outras mãos. but to support these very Para hands. apoiar essas keep them mesmas up. mãos, manter essas Ladies mãos and para gentlemen, cima. Então, senhoras e There senhores, is a vision in the house. There is a vision tem uma visão nessa casa. in the house. Nessa casa tem uma That we visão. need support. E nós precisamos apoiar essa There is visão. hands that we need to keep up. Tem mãos nessa casa que nós precisamos They manter para just cima. need your support. Elas só precisam do seu apoio. This time it might be a financial support. E nesse momento talvez seja um Now, apoio financeiro. now the reason why I came here, E a razão pela qual eu vim aqui I want to see partners. é porque eu quero ver parceiros. Not partners in the heart. Não parceiros no coração. Not partners with words. Não parceiros com But palavras. partners with actions. Mas parceiros com ações. If this man of God, Se esse homem de Deus, Pastor Rosa, Pastor Célio Rosa, Pastor Deborah, e a Pastora Débora, and this ministry, e esse ministério, if they are going to continue to do what God has called them to do, se eles vão continuar a fazer o que Deus os chamou para fazer, if they are going to travel all those nations they are supposed to travel, se eles vão viajar em todas as nações para qual eles vão viajar, if they are going to pull out the harvest, se eles vão ajudar a puxar essa colheita, it is high time to stop talking. agora é o momento de pararmos de só We falar. need some partners. Precisamos de And I want parceiros. to promise you E eu quero prometer a você that it's not going to be by power. que não vai ser por It's not going força, to be by might. não vai ser por But poder, it's gonna be by the mas Spirit vai of the ser Lord, pelo Espírito do says the Senhor. Lord. Assim diz o Senhor. Blessed are those. Deus abençoe aqueles, Blessed are those abençoados são that aqueles are going to be part of the partners. que vão ser parte desses parceiros. Somebody say amen. Alguém diga amém. Someone say amen. Alguém diga amém. Let me say one more thing. Me deixa dizer uma coisa só. As the Holy Spirit is already ministering to you to do something, Conforme o Espírito Santo já está ministrando a você para let me fazer say one algo. more thing. Vou dizer mais uma coisa. Church, Igreja, we must stop pretending, nós temos que parar de fingir, thinking that the work of the Lord can go on without money. pensando que a obra do Senhor pode continuar acontecendo sem dinheiro. Nothing can go on without money. Nada pode acontecer sem dinheiro. One day, Um dia, Pharaoh of Egypt o faraó do Egito told the Israelites and Moses disse aos israelitas e a Moisés: that you can go and serve your God você pode ir e servir o seu Deus in the wilderness. lá no deserto, Only leave the cattle behind. mas deixe todo o gado para Leave the trás. cattle, the cows Deixe behind. todo o gado para But you trás. can go alone and serve Mas your God. só vocês podem ir e servir a Deus lá no Take your deserto. children, Leve os seus filhos, but don't touch any mas cattle. não toquem nenhum gado. Depriving them from going with Estava money. evitando que eles fossem para o deserto Depriving com them to dinheiro, go with wealth. evitando que eles fossem com riqueza, Sending them to go and serve God. mandando eles para o deserto para And servir a telling Deus, them leave the money mas behind. dizendo para eles: vão, mas deixe o dinheiro para trás. Moses told the Pharaoh E Moisés disse então a Faraó: that is going to be impossible. isso é impossível. How can we go to serve our God without our cattle? Como podemos ir servir a Deus no deserto sem o nosso He told gado? him, we are not going to leave behind not even a hoof. Ele disse: nós não vamos deixar para trás nada. He said we have to go with our Nós cattle to serve temos this que God. ir, aí nosso gado tem que ir conosco para servir a There is Deus. no way we're going to serve this God without our cattle. Não tem nenhuma forma, nenhuma possibilidade de servirmos a Deus no deserto sem o nosso Without gado. our money.
without our sem o nosso dinheiro, without our wealth. sem a nossa riqueza. We have to go with it. Nós temos que ir com Because isso tudo. look around now. Porque olha ao nosso Look redor around. agora, olha ao redor. Just take time and look around. Tira um minutinho e olha ao seu redor. What do you see here O que você vê aqui that you can require without money? que poderia ser obtido sem dinheiro? Just look around. Olha ao seu redor. Begin from the very chair you are sitting on. Comece da cadeira na qual você está Look sentado. at even the Bible you're handling. Olhe na Bíblia que você está segurando na The sua mão. iPads. No all iPad, these- quem all tem um the iPad. lights. Olhe todas all essas the luzes, screens. todas essas telas. What can we get here without money? O que a gente conseguiria colocar aqui sem Tell your dinheiro? friend, Diga ao seu amigo do lado. we need our cattle to go with us. Nós precisamos que o nosso gado vá If we are conosco, going to serve this se God. nós vamos servir esse Deus. Moses told Pharaoh, Moisés disse a Faraó: we don't know how we are going to serve him without our cattle. nós não sabemos como vamos servir a Deus sem o nosso gado. There is no way we're going to serve this God without our money. Não tem como servirmos a Deus sem o nosso dinheiro.